Hoje nós vamos falar, gente, de um assunto muito legal, não é? Que é com relação às profissões de risco. Tem alguém da sua casa aí que trabalha com algum tipo de profissão de risco? Então é bom você não perder esse programa não, porque vai ter muitos dados importantes, muita coisa boa, não só, né, para as pessoas que trabalham, mas também para as donas de casa, que tem risco, né? Aonde a gente vai, existe riscos. E aí a gente vai te dar algumas dicas importantes, tá bom? Aí quando você ouve, né, escuta falar de profissão de risco, quem vem à sua mente em primeiro lugar? Olha, em muitas cabeças, em muitas mentes, né, já vem a imagem do corpo de bombeiro, não é isso? Para mim esses grandes heróis, né, graças a Deus, que estão aí dando a sua vida muitas vezes, né, lutando aí contra o tempo para salvar muitas vidas e tem feito um trabalho lindíssimo, né? Graças a Deus. E aí a gente vai te mostrar um pouquinho de como isso acontece, né, no dia a dia. Rodou, vamos embora. Além do equipamento de proteção de respiração e as mangueiras, ambos usados em incêndios, a viatura traz equipamentos de cortes de ferragens, árvores, equipamento para salvamento em água, como pés de pato e boias, cordas e equipamento para acidentes com produtos químicos. Mas não para por aí. Essa é a outra menina aqui dos olhos, que é a outra viatura para atender outros tipos de acidente. É isso, Cabo Pires? Isso, essa é uma unidade de resgate. Ela é habilitada para atender vítimas de emergências clínicas e traumáticas. A finalidade dessa viatura é levar a vítima até um pronto atendimento, fazendo o tratamento de suporte básico. Além do Cabo Pires, que faz parte da equipe de resgate, o Cabo Wesley também acompanha esta viatura e nos falou dos equipamentos usados durante um chamado. Temos aqui uma prancha de imobilização. É utilizado no caso de vítimas de trauma, queda ou acidente de trânsito, onde a vítima é colocada deitada para imobilizar sua coluna vertebral, ela é presa nesses tirantes, imobilizadores laterais para conter o pescoço da vítima, né, com risco de lesão na região do pescoço aqui. Temos, deixa eu mostrar aqui, esse aparelhinho aqui que é o conhecido DEA, desfibrilador, né? Externo, aquele aparelho que as pessoas conhecem, que é o que dizem que dá o choque, né? Para vítimas de parada cardiorrespiratória. E temos talas de imobilização, Material de curativo, oxigênio. Oxigênio. É um cobertor, tem aqui? Isso, o aquecimento da vítima é importante. Temos esse aqui que utilizamos, temos também a manta aluminizada, aquela que é toda de alumínio, grande, para prevenir hipotermia, né? A vítima, quando tem grande perda de sangue, pode entrar em estado de choque e precisa prever a hipotermia. Aí a segurança de vocês nesse caso, né? A roupa, tudo. Na verdade, a segurança seria o conhecimento ou existe essa segurança física também de material? Temos o nosso aqui, faz parte do nosso CPI, utilizamos um avental, como se usa dentro do hospital do avental, luvas de procedimento, óculos de proteção. O risco aqui na casa seria contato com substâncias biológicas, né? Aquela contaminação que pode ter dentro do hospital também. Né? Mas a proteção mais, então, é o conhecimento mesmo aqui dentro dessa viatura. O curso que a gente faz tem essa parte de biossegurança. Entre um resgate e outro, um incêndio ou um acidente, está a realidade de cada um, que atrás dos uniformes e do trabalho, eles são seres humanos, têm família, mulheres, filhos. Por que vocês decidiram ser bombeiro, gente? Entrar no meio do fogo, salvar a gente? Bom, eu acho que isso vem, desde a infância, no meu caso, né? A gente, na verdade, não escolhe. No meu entender, eu acho que Deus escolhe pra gente. Porque tem que ter a ajuda lá de cima, né? Tem que ter alguma coisa divina nisso tudo, né? Porque se fosse coisa humana, seria quase impossível. O reconhecimento da população é que motiva a gente. Eu gosto muito do que eu faço, como todo mundo aqui tem certeza que gosta. E acho que é uma profissão diferente, realmente. É assim, poder ajudar as pessoas em algumas situações que você vê a gratidão delas, ainda assim emociona um pouco, sim. Você sonhava em ser bombeiro, assim, desde pequeno, sabe? Os meninos, eles se espelham em vocês, então eles... Eu quero ser bombeiro quando eu crescer. Era assim com você? Desde pequeno, né? Meu pai sendo policial militar, então eu... E
com essa vontade de ajudar as pessoas, a gente acaba escolhendo essa profissão. Acho que é bem gratificante. Agora, e a família, né? A esposa, que fica lá em casa, com os filhos, talvez. Quando vocês vêm para cá, e aí? Deixa ela com o coração na mão ou elas também já se habituam a essa rotina? Então, a esposa, cada dia, ela fica um pouco apreensiva, porque ela conhece o problema do trabalho do bombeiro. Nós estamos aqui dia a dia colocando a nossa vida em risco para salvar o próximo, né? Então ela fica meio apreensiva, mas acaba caindo no que o Cabo Wesley falou. Acaba caindo na rotina e só quando acontece uma ocorrência com maior vulto, que ela vê na televisão, começa a apreensão, que ela lembra então que é casada. Ah, meu marido é bombeiro. Lembra que é casada com um bombeiro e que ele está em risco nesse momento. Mas a esposa geralmente fica apreensiva em casa. Agora, gente, uma coisa que eu queria perguntar para vocês. E o medo? O medo, o medo tá onde nisso? Ou não existe o medo aqui? Então, o medo, como eu comentei com você, é o limite da pessoa. Só que o limite da pessoa comum é curto, do bombeiro é bem extenso. Ele faz além para poder socorrer ou salvar uma vida, às vezes colocando a sua própria vida em risco. O medo ele é nosso aliado também. Uma pessoa que não tem medo de nada não serve para ser bombeiro, porque ela vai se envolver em situações de risco além do necessário. Como o Barros falou, nós sabemos a nossa obrigação e colocamos nossa vida em risco às vezes, mas tem que ter consciência e é preciso ter medo sim, senão você vai fazer coisas que vai atrapalhar mais do que ajudar. E se acontecer uma chamada agora? Aí vocês me deixam aqui e vão embora? De imediato, entendeu? Atrapalha a minha gravação. É uma lógica, né? Então aqui nós obedecemos o toque do alarme. Cara, tô brincando. Né? Então nós temos que sair. Independente do que esteja acontecendo, se alimentando, tomando banho, dormindo, de imediato. Como que é o grito mesmo de guerra de vocês? Não é grito de guerra, como que é isso aí? Bem, militarmente falando, né, a gente desfaz, né? Vamos supor que nós vamos encerrar qualquer situação. Então o pessoal está em forma, coisa assim, daí a gente fala que o pessoal, como se fosse uma despedida para vocês, daí você vai despachar o pessoal. É uma missão mesmo, aí voltou da missão, cumpriu a missão. Daí aquele que tiver no comando, né, ele mesmo já dá, né, ao sinal de fora de forma, Brasil, bombeiro, Guaratinguetá, né, é mencionado e as pessoas, né, com todo vigor. Mas isso é oficial ou eu posso falar? Você pode determinar pra gente. Posso falar? Então, todos vocês, atenção, vocês vão gritar bombeiros. Eu vou dizer, fora de forma! Bombeiros! Depois de responder ao nosso chamado, eles nos convidaram para um outro tipo de atendimento. E assim, conhecemos um pouco mais da vida desses verdadeiros homens heróis. É isso, né, gente? A Drica se divertiu bastante, né? Mas mostrando a seriedade do trabalho dos bombeiros, né? Espalhado aí por todo o Brasil, fazendo esse trabalho lindo, maravilhoso. Deus abençoe a todos vocês, né? E ajudando mesmo a população. A gente tem acompanhado cada trabalho lindíssimos, né? A ponto de esquecer de si mesmo para ir em socorro de outras pessoas. Parabéns a todos os bombeiros, né? Parabéns aos nossos heróis, que a gente chama assim com tanto carinho aqui, né? Aqui na Terra, são os heróis que estão correndo atrás mesmo, né? De ajudar, e chamou, eles estão prontos. Você viu a prontidão ali, né? Para correr, para atender o chamado. Mas olha, é interessante a gente tratar desse assunto porque dados recentes, né, da Previdência Social mostram que em 2009 um dos últimos, né, uma das últimas estatísticas, foram registrados 723,5 mil acidentes de trabalho no Brasil, sendo que quase 2,5 mil terminam em mortes. Uma média de quase 7 mortes por dia. Assustador isso, hein? As estatísticas aí, essas estatísticas que nós estamos passando, não incluem dados de funcionalismo público e de trabalhadores informais, né? E se ainda considerarmos que nem todos os acidentes são comunicados pelos empregadores e que para fins estatísticos a Previdência Social leva em conta apenas os trabalhadores em carteiras assinadas, este número aumenta e muito, né?
E olha que interessante, gente, os gastos do governo com auxílio doença, auxílio acidente e aposentadoria por invalidez chega em torno de 10,7 bilhões por ano. É um número muito significativo, né? Segundo a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, né? OIT, que é Organização Internacional do Trabalho, o Brasil, olha que ranking triste, né? Ele ocupa o 9º lugar mundial do ranking dos acidentes de trabalho, né? Esse ranking a gente não quer mesmo, de jeito nenhum, né? Os números são tão significativos, gente, que no início desse mês, né, o Tribunal Superior do Trabalho, TST, lançou no início deste mês um programa para prevenir acidentes de trabalho aqui no país. Então, é um assunto que interessa a todo mundo, né? E a gente vai conversar aqui. Estou recebendo o Antônio Marcílio Ribeiro, especialista em segurança do trabalho. Seja bem-vindo, Deus te abençoe, viu? Para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto. A gente falou bom dia, seja bem-vindo. A gente falou um pouquinho aí dos bombeiros, né? Mas não só os bombeiros, né? A gente tem uma gratidão incrível aí por eles, mas várias outras profissões de risco, né, Marcílio? Então, existem várias outras profissões de risco. Uhum. Os riscos, eles acontecem, eles têm uma classificação, né? Grau de risco pequeno, médio e alto. Ok. Então, tem várias profissões de risco, né? Tem risco de... Hoje, o risco do trânsito, né? Risco de trânsito, que é alto também. E tem o risco que é considerado risco alto, que a nossa preocupação é na construção civil. É verdade. Na construção civil, você pode pegar aí a estatística aí, que a maioria dos acidentes acontecem em construção civil, devido o ritmo de trabalho dele e o tipo de trabalho que eles estão desenvolvendo, né? E tem também o risco, que é alto, que é o risco de pessoa que trabalha em parte elétrica, eletricidade, né? Eletricidade, né? Porque é um risco que pode causar desde uma pequena lesão, uma fratura ou até uma morte, né? E aí é o seguinte, gente, é claro que a gente não tinha como falar de todas as profissões aqui, né, de risco, que são inúmeras, mas esse dado, né, quando a gente foi montar a nossa pauta, enfim, a gente assustou com eles, né? Porque é seríssimo isso. Em pleno século XXI, né? A gente falar de 7 mortes por dia, né? Isso é um dado estatístico de 2009. E agora o próprio governo se preocupando com essa prevenção, porque é algo sério. Então, se você tem em casa aí um pedreiro, né, sua esposa ou seu filho, é de interesse de todo mundo. Quem tem profissão de risco, é bom dar uma cutucada de vez em quando e saber como é que está sendo usado, né, os equipamentos de proteção. A gente trouxe aqui, bom dia, qual que é o seu nome? Luiz Felipe, para mostrar, para a gente fazer uma pequena demonstração para você de cuidados, né? Tem coisas que salvam a sua vida e são coisas tão simples, né? Por exemplo, olha, ele está aqui todo arrumado, preparado. Você não usa um óculos, de repente você está ali, aquela solda e não sei o que cai no seu olho, vai te danificar pro resto da vida. Então, atenção aí a esses equipamentos que são, né? Às vezes o pessoal da segurança diz, usam, e aí a pessoa por negligência, porque não quer, acaba não usando e prejudicando sua vida para sempre, né? Isso. Vamos falar de prevenção. Você trouxe algumas coisas aqui para demonstração para a gente. Você em casa fica atento e cobre do seu filho, do seu marido, do seu tio, dos seus primos, enfim. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho de cada um deles, rapidinho? Só para a gente ter uma noção. A segurança em primeiro lugar. Tá. Eu acho que o dom mais valioso que Deus para nós é a nossa vida. Então, se a gente não preservar, né? Então, nós temos que preservar a nossa vida. Então, existem umas maneiras que como prevenir os acidentes. Usando os EPI, né? O que é o EPI? Equipamento de proteção individual. Okay. E também a pessoa também ser treinado para o uso do EPI, né? Porque não é usar o equipamento de qualquer maneira. Entendi. Então, aqui, ó, nós temos o capacete. O capacete, ele serve para proteção do crânio, da cabeça. A pessoa está trabalhando na obra, no canteiro de obra, pode cair um tijolo na cabeça. Na hora, né? Ele vem para proteger, né? Então capacete tem que usar o capacete, é obrigação, é obrigatório. E o capacete a gente vê em várias profissões de risco, né? Os bombeiros e tal. Muita gente usam e tem que usar. E tem que usar, devido ao quê? Qualquer situação de risco que possa
cair, o impacto maior é na cabeça, né? Ok. Então, é a proteção do crânio em primeiro lugar, porque, né, é a nossa vida que está em jogo. É claro. E temos o óculos de segurança. O óculos de segurança, ele serve para proteção dos olhos, né? A pessoa trabalhando com qualquer ferramenta que sai fagulhas, essas coisas, e outro material cortante, proteção dos olhos, né? E o protetor ocular tipo plug. Por que o protetor ocular tipo plug? O protetor, ele serve para atenuar o ruído, né? Porque o ruído acima de 85 decibéis, é o nível de ruído, ele é prejudicial à saúde do trabalhador. Então, quando usa o protetor ocular, geralmente é 17 dB, 20 decibéis. Diminui bastante. Diminui bastante e fica um ambiente normal para a pessoa trabalhar. Ok. Né? E uma de grande importância, gente, acima de 2 metros de altura, o uso obrigatório. Ai, meu pai, me dá até um frio na barriga quando eu passo nesses grandes centros, aquele povo lá em cima limpando aquela janela, Sem aqueles segurança. andaimes ou de pendurado. Ai, dá até um arrepio, né, quando a gente vê. Então, isso daqui, olha, gente, é super interessante, não é? Exatamente. É o cinto de A partir segurança de 2 tipo metros, é paraquedista. isso? A partir de 2 metros de altura, a norma fala. Tá. É o uso obrigatório do uso de segurança. Né? Não é usar o cinto de segurança e ficar com o cinto de segurança. Ele tem que ser acoplado em outra... numa parte firme, né? Num cabo guia que chama. Até mesmo as meninas, essas faxineiras, pessoal que limpa, É cuidado, importante gente, usar. é um perigo, né? Nossa. Porque você vê acidentes que acontecem quando a pessoa cai de cima de uma cadeira, né? Vai trocar uma lâmpada. Então cai, se machuca. Às vezes baixo e ainda se machuca, né? Exatamente. Tá, então esse aqui é o cinto e tem que ser usado obrigatoriamente. E temos a luva, né? A luva para proteção das mãos. Quando está usando qualquer tipo de equipamento pesado, às vezes trabalhar com argamassa, com produtos químicos. Então, o uso importante da luva. A luva para proteção das mãos. Ok. São alguns dos equipamentos que são necessários. Uso. Né? E o calçado de segurança, que seria a bota de segurança. Ok. Né? Porque não é... Eu acho que você, no ambiente de trabalho que está muitas ferramentas jogadas, muitos equipamentos jogados, material cortante, é o uso obrigatório da bota também, de segurança. Ok. Então, são alguns dos equipamentos que a gente está mostrando para você aqui, mas olha, todo mundo que trabalha numa profissão de risco vai ter o seu equipamento próprio para usar, e a nossa atenção hoje é justamente essa, viu? Olhe, atento, olhos atentos aí às pessoas que trabalham com tipos de profissões como essa, né? Para você em casa, né? Cobrar também, se está usando, né? Que isso é de interesse a todos nós. Aí tem um lado também emocional de tudo isso, né? A pessoa que trabalha com profissões de risco, como são os bombeiros, como a gente falou ainda há pouco, a gente até viu alguns comentários deles com relação ao medo, né? Enfim, colocam também a sua vida em risco todos os dias. Mas como é que é o emocional da pessoa, né? Diante de tudo isso. E aí nós convidamos aqui a psicóloga Michele Rodrigues para falar com a gente também a respeito de, né, como que fica. Bom dia, seja bem-vinda. Para falar um pouquinho, vamos ficar aqui, para falar um pouquinho com relação o que acontece, né, Michele? Fica à vontade, senta. O que acontece, fica à vontade. O que acontece também com a pessoa na hora, né, do emocional? Como é que fica? Todos os dias ela sai de casa, ela não sabe o que vai acontecer com ela, não é? Mas ela está pondo a sua vida em risco por causa de uma infinidade de, né, não sabe o que vai... O corpo de bombeiro, ele é chamado, ele não sabe o que vai acontecer naquele dia. Com certeza. É um colocar a sua vida à disposição todos os dias. Como é que fica o emocional da pessoa? Com certeza. Né, como foi colocado naquela reportagem, né, quando você escolhe uma profissão, independente de ser de risco ou não, é um dom, né? Cada um tem seu dom. Mas, em específico, para quem escolhe as profissões de risco, né, nós não podemos descartar a questão da adrenalina, né, que todos os dias é uma caixinha de surpresas. Né? Tem alguns dias que são mais corridos, né, um nível de risco maior, né, e a gente não pode esquecer o desgaste emocional que ocorre, sim, né, nessas profissões. Né? Então, assim... O dia a dia de quem, por exemplo, do bombeiro que foi citado, né? O dia a dia dele é uma rotina. Então, ele sabe lidar muito bem com a adrenalina, né? Ele tem todos os recursos emocionais para lidar com as situações de risco, porque isso faz parte do dia a dia dele. Mas, como eu disse, é uma caixinha de surpresa, então a gente tem que estar sempre atento a essa questão do desgaste emocional que ocorre, né, no decorrer do tempo.
Com relação a treinamento, né? Existe o treinamento com o funcionário, com a pessoa, com relação a esses equipamentos? Quando ela chega, ela já é treinada, né? Exatamente. Todo funcionário, toda pessoa que entra para trabalhar na empresa, ele é obrigado a receber um treinamento sobre segurança do trabalho. Ok. A segurança e pelo ritmo do trabalho. E qual equipamento que ele vai trabalhar, ele é obrigado a receber um certo treinamento. Né? E ser conscientizado dos riscos que está exposto. Ele tem que saber qual o risco e qual o tipo de equipamento que ele tem que usar. E se a pessoa não recebe o equipamento, ela precisa exigir da empresa, seja qual for, né? Eu preciso do equipamento do equipamento de proteção individual, que é o EPI. Ok. E precisa estar conscientizado, né? A gente precisa tomar consciência, não só o trabalhador, mas também quem o ama, né? Se a gente ama, a gente cuida, não é isso? É isso. Obrigada, viu, querido? Deus abençoe. Obrigada pela sua participação, obrigada pelas dicas. Obrigada, querido. Deus te abençoe. Mas é tão interessante, né? Às vezes a gente fala de profissão de risco e a gente fica imaginando, né? Como é que uma pessoa se encanta, né, por uma profissão dessa, como é um caso, né, que a gente citou aqui, um eletricista, um pedreiro ou um bombeiro, mesmo sabendo, né, que está em risco, ela se dispõe. Isso faz parte do temperamento? Como é que isso acontece? Sim, ou é certeza. exemplo de pai, né, como a gente viu também na nossa matéria aí, falando que o pai era militar e hoje, né, um dos bombeiros falando, hoje ele quis ser bombeiro. Isso vem dos pais? Como é que é isso? Com certeza, né? Vem desde lá da formação, né? Desde a criança, né? Tudo aquilo que ele convive, né? A questão dos heróis, desenhos animados, né? A questão do pai herói, né? Que isso também se passa na vida de todo mundo, a mãe heroína, né? E a gente começa a linkar o dia a dia deles como exemplo pra gente, né? As expectativas, né? Que a gente coloca, né? Eu quero ser igual meu pai, igual minha mãe. E isso influencia, sim, né? Na hora da escolha da profissão. E com relação, Michele, a gente falou aqui de treinamento, com relação com os equipamentos, existe também um treinamento comportamental com as pessoas? Porque a gente sabe, se a pessoa não estiver bem treinada, ela pode colocar em risco toda uma equipe, né? Com certeza. Como é que é feito Existe isso? sim, né? Ainda mais hoje, né? Que o foco é prevenir, né? Acidentes, promover saúde, né? Essa questão da qualidade de vida, né? O treinamento comportamental, ele existe para poder estar somando, né? Tá criando, né? Maior nível de satisfação, né? Maior nível de saúde e de segurança, né? Para todos que atuam em qualquer nível de risco, né? No seu dia a dia de profissional. Então, nas empresas também existe esse Com treinamento certeza. com o profissional. Com certeza existe. Ok. São alguns dados importantes, né, que a gente quis trazer para você hoje, para você estar em alerta em casa com relação ao que tem, né, acontecido aí no Brasil. É tanto que existe uma campanha preventiva, né, lançada este mês, para que diminua esses números, né, que é super importante. 7 mortes por dia em 2009 é uma coisa assustadora. Vamos juntos aí trabalhar nessa conscientização em casa e com as pessoas que você conhece. Isso faz parte também, gente, né, do nosso ser, ajudar, faz parte do cristão, não é isso?